Posso dizer que tô me sentindo assim, e tem dedinho seu nisso, Luma. Tô me sentindo tão esse emoji. O que uma redação perfeita no modelo Enem precisa ter? Nesse vídeo eu vou te mostrar a dinâmica por trás das redações nota 1000, que são as redações consideradas perfeitas para o Enem, e você vai sair daqui se sentindo esse emoji. Eu sou a Luma, sou formada em Letras, mestre em Linguística, criadora do método LP e mais conhecida como a fada da redação. Todos os anos eu levo milhares de pessoas do absoluto zero ao 900 mais na redação do Enem, sem que elas precisem saber nada sobre o tema que caía, agora chegou sua vez. O problema é que a gente vai fazer o Enem, a gente sabe que precisa fazer uma boa redação, uma redação mais perfeita possível, mas a gente não sabe que perfeição é essa. E aí, meu amor, a falta de clareza é o seu maior vilão, tá? É o que eu chamo de blá 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 da redação. A gente estuda a redação, assiste a aula do cursinho, a aula da escola, aprende que redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão, mas a gente não tem clareza. Inclusive, eu comecei a ler esse livro aqui, 21 lições para o século XXI, finalmente estava na minha lista há um tempão. Meu amor, deixa eu interromper aqui rapidinho para te dar um recado muito importante, urgente. Se você vai fazer o Enem 2022, por favor, me escute agora. Eu quero te ajudar a aproveitar essa reta final de forma extremamente estratégica, porque assim, não dá mais tempo de dar voltas, então a gente tem que ir reto e direto. E para isso eu criei uma coisa chamada o Bootcamp da Redação em Enem 2022. Bootcamp é uma expressão militar americana que significa campo de treinamento. Então, basicamente, eu vou montar um campo de treinamento de redação e eu vou fazer com você uma redação linha a linha 900 mais em um dia. Então como é que vai ser? No dia 6 a gente vai se reunir numa sala do Zoom das 2 da tarde às 6 da tarde e vai fazer juntos a redação que você vai fazer no dia do Enem. Então você vai replicar essa redação, esse passo a passo no dia do Enem do zero, assim, tipo, se você não sabe nada de redação, o Bootcamp é pra você. Então você vai passar uma tarde comigo numa sala do Zoom fechada, eu vou te dar a mão, vou te guiar passo a passo, linha a linha, palavra a palavra da redação, e você vai tirar 900 mais na redação do Enem e ponto. Mesmo estudando poucos dias antes da prova, mesmo não tendo base nenhuma, tendo estudado, sei lá, em escola pública ou numa escola particular que não ensinou redação direito, esse rolê é pra você. Esse é o Bootcamp da redação, e nele você vai aprender o método que já fez milhares de pessoas tirarem 900 mais sem saberem nada sobre o tema e entrarem na faculdade. Meu amor, chegou sua vez, só que é o seguinte, as vagas são limitadas. Eu tenho 120 vagas, quer dizer, tinha no começo, agora já deve ter muito menos, 120 vagas apenas para esse domingão junto comigo no Bootcamp, nesse campo de treinamento que a gente vai ter, 100% prático, já separa teu material e vem comigo, tá? Para garantir a sua vaga, é só clicar no link que tá aqui embaixo e fazer sua inscrição. Você vai investir R$12 por mês ou 127 à vista nesse primeiro lote, então se agiliza. Se você clicar e não conseguir fazer sua matrícula, manda mensagem pra gente, vou deixar o WhatsApp aqui embaixo também, porque pode ser que não tenha mais vaga ou pode ser que a gente consiga te ajudar a mexer na matrícula e fazer acontecer. Então manda uma mensaginha pra gente, qualquer coisa, tá? Vai ser incrível. Te encontro no dia 6. E logo de cara, teve uma frase que me impactou muito e que eu já marquei, que é o seguinte: nesse mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Você sabia que 95% dos participantes do Enem tira uma nota menor de 900 pontos? Isso acontece por conta da falta de clareza. Então, o que eu quero fazer nesse vídeo? Eu quero acender uma luz na sua cabeça para te mostrar o que é a redação perfeita nos moldes do Enem. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber é que a redação nota 1000 no Enem não é uma redação perfeita. É uma redação perfeita para os critérios do Enem. Então, muitas vezes, quando saem as redações nota 1000, as pessoas ficam: ai, Luma, você viu que tal redação teve tal erro, tal problema, e mesmo assim tirou 1000? Sim, gente, porque
O Enem não está esperando uma redação perfeita, ele está esperando uma redação que se encaixe nos critérios. Então, uma nota 1000 é resultado de uma nota máxima nas 5 competências do Enem. E é isso que eu quero te mostrar aqui. O que significa uma nota máxima nas 5 competências? Na competência 1, uma nota máxima quer dizer uma redação que tem uma estrutura sintática excelente, com no máximo uma falha. O que é isso aqui? O que é uma estrutura sintática? É a forma de construir as frases, os períodos. Então, uma redação perfeita para o Enem, que é essa redação nota 1000, ela tem que ter uma sintaxe boa, ela não pode ter truncamento, que é uma das falhas de estrutura sintática, ela não pode ter justaposição, que é outra falha, e ela precisa ter complexidade sintática. O que isso quer dizer? Eu não posso colocar só períodos super curtinhos e simples e fáceis de fazer, eu tenho que mostrar que eu tenho uma escrita madura, então eu tenho que fazer inversão sintática, uma inversão, por exemplo, pelo menos, eu tenho que usar orações subordinadas, eu tenho que fazer intercalações. Então, uma estrutura sintática excelente é aquela que não tem erros e também demonstra maturidade de escrita. E no máximo 2 desvios. Que desvios são esses? Vou abrir aqui para te mostrar. Então, eu tenho que cometer no máximo 2 dessas coisas aqui, ou a mesma coisa 2 vezes. Então, se minha redação tem um erro de acentuação e um erro de concordância, ainda é uma redação perfeita para o Enem, ainda vai tirar nota máxima, porque segundo as regras eu posso ter no máximo 2 desvios. Mas se por um acaso eu errei acentuação 2 vezes, ou concordância 2 vezes, ou errei acentuação, concordância e ortografia, mesmo que na mesma palavra, já não é mais uma redação perfeita para o Enem. Eu já vou perder 40 pontos e vou lá para o nível 4, tá? Estrutura sintática boa e poucos desvios, porque para alcançar essa nota máxima na competência 1, isso aqui, ó, vale 200 pontos, tá? Aqui é 160, 120, 80 e 40. Para alcançar 200 aqui, ó, eu preciso estar super dentro desses critérios. Já na competência 2, o que é uma redação perfeita? Para eu tirar 200 pontos, eu tenho que ter uma abordagem completa do tema. Então, a minha redação, ela precisa usar todas as palavras do tema. Por exemplo, aqui a gente está falando da falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Então, a gente tem aqui, ó, relações sociais Brasil, falta de empatia. Então, quando a minha redação tem todas as palavras do tema, que é a falta de empatia nas relações sociais do Brasil, tá aqui a proposta de redação, ó, achei, ó, a falta de empatia nas relações sociais no Brasil, eu já estou correspondendo à expectativa na competência de número 2. Além disso, a minha redação tem que estar organizada em 3 partes, na introdução, desenvolvimento e conclusão, e nenhuma dessas partes pode ser embrionária. O que isso quer dizer? Não pode ser 2 linhazinhas, tem que ser um parágrafo ali, robusto. Então, perceba na minha redação, que tá aqui, né? A gente tem aqui uma introdução, depois onde é apresentado o tema, depois um desenvolvimento, onde são desenvolvidos os argumentos, e depois uma conclusão, onde entra a proposta de intervenção. Essa estrutura ela tem que ser clara para o corretor, para eu ter uma redação perfeita. E eu preciso de uma terceira coisa, que é, eu tenho que trazer um repertório legitimado, pertinente, com uso produtivo. Aqui esse fluxograma vai nos ajudar a entender. Para eu chegar lá embaixo, no nível 5, tá vendo? Eu preciso ter um repertório que não seja, pelo menos um, tá? Que não seja baseado nos textos motivadores. Então, eu tenho que levar uma citação minha de casa, um repertório, uma alusão histórica, uma lei, um pensador. Eu não posso escrever na minha redação apenas o que está nos textos motivadores. Esse repertório ele tem que ser legitimado, pertinente e ter uso produtivo para eu tirar a nota máxima nessa competência. Depois vem a competência de número 3. O que eu preciso fazer
para ter uma boa nota nessa competência. Eu tenho que fazer um projeto de texto estratégico, que é basicamente isso aqui, ó. Um projeto de texto estratégico é quando eu paro para pensar no que vai na minha redação de forma estratégica antes de eu escrever a redação. Então, não vou improvisar, não. Eu vou escolher bem os meus argumentos, eu vou escolher bem os meus repertórios, eu vou organizar tudo antes de escrever. E isso, o corretor não vai olhar o teu projeto de texto, mas a gente que é professor, a gente consegue olhar uma redação e perceber se ela teve um projeto de texto estratégico ou não, tá? Além disso, eu preciso ter desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto. O que significa isso? Para o Enem, uma redação perfeita é aquela que banca o que ela prometeu. Então, se no meu projeto de texto eu definir que um dos meus argumentos vai ser a sensação de superioridade, como esse exemplo aqui, eu preciso desenvolver, eu preciso chegar lá e explicar a sensação de superioridade. Então, por exemplo, dessa forma, em primeiro plano, percebe-se o impacto da discriminação sobre problemas, que são sinônimos, tá? A teoria de eugenia defende a existência de características humanas superiores a outras. Analogamente, é nítida a eugenia social que se instala nas relações e gera dificuldade de determinados grupos hegemônicos respaldados por estruturas de poder de se colocarem no lugar de outros. Assim, a superação da lógica eugênica é urgente para suscitar uma postura menos individualista da população. Não se assuste com o meu vocabulário, tá? Não se esqueça que eu sou professora, eu sou mestre, estou muito acostumada a escrever desse jeito. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu escolhi o argumento, eu banquei, eu expliquei que quando a gente tem um grupo se sentindo superior a outro, é mais difícil se colocar no lugar, ainda mais se esse grupo, ele faz parte do grupo socialmente valorizado. Então, isso aqui é nota máxima na competência de número 3. Então, resumindo, eu preciso escolher bem e eu não posso só jogar as informações, eu tenho que explicar, que é o que o Enem chama de desenvolvimento ou desdobramento. E aí eu vou atingir 200 pontos. Até agora já são 600 pontos. 200 na C1, 200 na C2, 200 na C3. A competência 4, por sua vez, o que ela espera para te dar nota máxima? A competência 4 avalia a coesão. E o que é uma coesão perfeita para o Enem? Uma coesão perfeita para o Enem é a seguinte: eu preciso de uma presença expressiva de elementos coesivos inter e intraparágrafo. Então, o que eles querem dizer com isso? Que tem que ter um operador argumentativo em pelo menos 2 momentos do texto, que tem que ter pelo menos 2 operadores argumentativos de interparágrafo. Então, se eu olho aqui a minha redação, ela tem 3. A gente tem aqui dessa forma, que é um operador que está conectando esse parágrafo com esse. A gente tem o além disso, que é o que está conectando esse com esse. E a gente tem um portanto, que é o que está conectando esse com esse. Você tá sentindo o poder da clareza? Porque uma coisa é dizer que o teu texto tem que ter mais coesão. Outra coisa é de dizer, olha, a regra do Enem, ela vai pedir que você coloque pelo menos 2 desses. Entendeu? Como a clareza é poderosa, como só ter acesso à informação não basta para você ter clareza, como esse historiador aqui, o Harari, expõe logo no comecinho do livro. Inclusive, eu vou te ensinar em breve como citar esse livro aqui na redação, tá? Porque eu já comecei a marcar algumas citações aqui, e isso é avaliado na competência 2. Por exemplo, uma das citações que eu vou te ensinar a citar é a seguinte: pensar no contexto geral é um luxo relativamente raro. Quando a gente vai falar sobre desigualdade social, vai usar argumento de desigualdade social. Isso que eu acabei de começar, ó. Eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo, você acredita? Eu tô lendo esse, eu tô lendo Roube como um Artista e eu tô lendo um aqui no iPad chamado A Era do Hipertexto. Tomara que não dê um nó na minha cabeça. Então, esse é o poder da clareza, mas a competência 4 não acabou aí. Além de eu ter uma presença expressiva de elementos coesivos, eu preciso ter raras ou ausentes repetições. O Enem não quer que você repita coisas, palavras na redação. Eu posso repetir desde que seja de forma estratégica. E aí eu posso fazer um vídeo só sobre isso.
que você acha? Explicar qual que é a repetição que o Enem considera boa e a repetição que ele não considera boa. E, isso aqui é bem importante, sem inadequação. O que é inadequação? É quando eu uso um conectivo com o sentido de outro. Então, por exemplo, se em vez de colocar um porém, eu coloco um além disso, isso é inadequação, gera inadequação. Porque além disso significa uma coisa, porém significa outra. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. E por último, mas não menos importante, porque aqui a gente já fechou 200 pontos. Agora a gente vai para a última competência. A gente está com 800 pontos até agora. E o que a gente precisa para atingir 1000 pontos na redação? A gente precisa elaborar uma proposta de intervenção respeitando os direitos abordados e com todos esses elementos. Direitos abordados com os direitos humanos e abordando todos esses elementos. Então, minha proposta, ela precisa ter 5 elementos válidos. Que elementos são esses? Eu preciso ter uma ação, vamos ver na minha redação onde é que está isso, para você enxergar com bastante clareza. Para isso, o Facebook deve criar uma semana de lives sobre a necessidade de superar o individualismo. Isso aqui é minha ação, check. Depois eu preciso de um agente, depois ou antes, tanto faz a ordem. O agente, no meu caso, é o Facebook, check. Eu preciso de um modo ou meio, e eu digo assim, por meio de aulas com psicólogos e antropólogos. Então, check. Mas um critério que eu estou correspondendo. Eu preciso de um efeito, que é quando eu coloco a fim de, aí o que vem em seguida é um efeito, reverter o impacto da formação familiar. Maravilha, check. E além disso, eu preciso de um detalhamento. Tal ação pode ainda ser divulgada na mídia. Parabéns, tirou nota máxima na competência de número 5. E com isso a gente fecha os 1000 pontos. Então, resumindo, a redação perfeita para o Enem é uma redação que tem uma proposta de intervenção com 5 elementos válidos, é uma redação que tem uma presença expressiva de elementos coesivos inter e intraparágrafo e raras ou ausentes repetições e sem inadequação. É uma redação que tem projeto de texto estratégico e desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto. É uma redação que tem uma abordagem completa do tema, 3 partes do texto, dissertativo, argumentativo e repertório legitimado, pertinente e com uso produtivo. E é uma redação que, além de tudo isso, tem uma estrutura sintática excelente e, no máximo, 2 desvios. Essa é a redação perfeita para o Enem. E por mais que você tenha entendido agora, você deve estar se perguntando, como é que eu faço essa redação? Porque assim, uma coisa é eu conhecer as regras do jogo, outra coisa é eu jogar e fazer gol, né, meu amor? É outros 500. Como é que eu faço uma redação assim, numa, igual essa que você mostrou? Eu gravei uma aula para te ensinar e eu vou deixar aqui embaixo o link dessa aula para você assistir e aprender como fazer em palavras essa redação perfeita acontecer. Se você gostou desse vídeo, você vai se inscrever no canal, ativar o sininho e vai deixar um like aqui embaixo, que é muito importante para mim. O like significa um sorrisinho. Se deu um sorrisinho que você ficou, opa, tô me sentindo mais perto dessa redação perfeita, deixa um like aqui para eu saber. Vem 900 mais e ponto feito. Então feito. Um beijo e até a próxima.